Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio. Eu já vou ao assunto, mas vou mostrar um pouquinho do lugarzinho de onde nós estamos. Nós estamos de viagem e estamos aqui no Plöner See, no norte da Alemanha. E aqui atrás de mim vocês podem ver a cidade de Plöner. Nós estamos fazendo um pequeno passeio que leva 90 minutos ao redor desse lago para conhecer um pouco essa área aqui. E está sendo super legal. Hoje é sábado e ficamos surpresos de não ter muito movimento aqui. Bom, no meio disso sempre de novo tem aquele aviso, a explicação de onde nós estamos, mas nós vamos agora diretamente ao assunto, a decepção que nós sentimos agora esses dias. Eu vou esperar um pouquinho. A decepção que nós sentimos esses dias quando nós fomos encontrando o nosso sobrinho de 18 anos que está crescendo ou cresceu numa família com poucas condições, mas do jeito que ele se apresentou para nós foi realmente uma decepção muito grande. Ele ainda está na escola, mais uns 2 meses que ele vai terminar a escola, e ele tem uma visão das coisas que é assustador e mostra em parte a nova geração. Claro que nem todos nessa geração estão pensando assim, mas a tendência é o número desses jovens aumentarem a pensar dessa forma. E ele, como eu disse antes, ele ainda está terminando a escola. Atualmente ele tem 6 horas por dia e não veja por que trabalhar, tá? Porque ele acha que isso já é muito, né? E ele até fez um pedido para o município de conseguir uma ajuda financeira. Com 18 anos, gente, morando na casa da mãe. E ele teve que trazer vários documentos. Conseguiu uma ajuda de 450 euros. Tá? Ainda reclamou que ele teve que trazer tantos documentos e que demorou tanto para ele receber o seu dinheiro. Tá? Está recebendo atualmente 450 euros, equivalente a mais ou menos 3.000 reais, gente. Inacreditável. E ele não vê por que, senta aqui junto, ele não vê por que trabalhar, gente. Ele disse, não, 450 euros é o suficiente, para mim tá bom, para que fazer algo a mais quando eu recebo de graça? E foi uma decepção muito grande, ainda mais porque ele cresceu em situações não muito boas, favoráveis, assim, né? Oi, pessoal. E a gente deveria pensar de forma assim, poxa, eu quero sair dessa situação, eu não quero viver como meus pais, né? Eu vou batalhar para sair dessa situação. E talvez também assim melhorar as condições ou a vida dos meus pais, né? Mas nada disso. Ele queria trabalhar no banco, né? Mas também se apresentou de um jeito, eu acho que foi meio diferente do esperado dele, né, pelo banco. Teve que fazer um teste. Esse teste ele não conseguiu passar. E aí depois disso ele disse, não, eu não quero mais, não vou mais trabalhar, não vou procurar trabalho. E olha, gente, tá assim, ó, todos procuram pessoas para fazer alguma coisa. Vocês sabem disso, falei várias vezes sobre isso. Não, ele não vê a necessidade, né, Efe? Ele não vê a razão por que ele tem que ir. Eu acho assim, uma pessoa jovem, né, que, poxa, tem
tem, sei lá, deve ter algum objetivo maior, né? Deve ter alguma vontade de ser ativo em alguma profissão e tal, mas ele no momento, assim, está numa fase bem... Não sei se a gente Esperamos vê... que seja só uma fase. Mas se a gente vê outros na idade dele, ele já tem um rumo pela frente, ó, quero isso, aquilo, e dele. Aí a mãe dele também falou, mas você pode ainda fazer um serviço de algumas horas por semana que dá para fazer sem perder esse dinheiro ali do governo. Aí você consegue economizar mais para poder fazer a tua carteira de motorista, né? Não. E a mãe também está decepcionadíssimo com ele e também disse para nós que se fosse pela vontade dela, ela ia botar ele para fora de casa, para ele poder aprender na dureza. Mas o governo disse, como ela tem uma casa, né, é dona de uma casa caindo, né? A gente tem que dizer uma precária casa, situação, né? Digamos. Mas pelas leis aqui na Alemanha, ele tem direito, como filho, de ser hospedado na casa. A mãe, né? tem a obrigação de dar um quarto para ele. Até os 25 anos, gente. E até isso ele já se informou. A mãe tem a obrigação, sem cobrar aluguel, de dar... Ele disse isso para nós assim. Teto, né? Eu fico aqui até 25 anos porque eu tenho o direito, né? Ninguém me tira daqui, mais ou menos assim, dessa forma. Se fosse alugado, não. Mas como a casa está no nome da mãe, ela tem a obrigação de... Então mostra em parte a situação atual da Alemanha, claramente, onde cada vez menos ou mais pessoas não querem mais do que o necessário, trabalhar o necessário, porque conseguem ajuda do governo, gente, na moleza. E isso mostra a decadência da Alemanha, como assim a gente nunca tinha visto. Mais uma faceta, né? Mais um lado. Como muitas vezes não está nem muito longe da gente mesmo, né? E tendo isso na família, assim, mostra também que até na própria família nós temos de repente esse problema, né? Vamos dizer assim, e que a gente nunca poderia ter imaginado, porque nós, a minha família, nós como 4 filhos, como a Elf, com 7 filhos, nós fomos criados de forma diferente. Todo mundo tentando batalhar, né? Pelo seu caminho. Batalhar, conseguir alguma coisa, né? Ter algum objetivo, né? E aí a gente vê que essa geração nova é muito, como é que a gente diz? Saturada, não? É quase dá assim. Para dizer? Né? Eles têm tudo, mesmo não muitos tendo muitas condições, mas é o suficiente. Para não... Que não se vê mais a necessidade. Não, para mim tá bom. Né? Se os meus pais não têm dinheiro suficiente para aquecer a moradia, eles ganham ajuda. E assim vai adiante. Várias formas que o governo ajuda e, na verdade, o pensamento é um pensamento ótimo de ajudar as pessoas com necessidades, mas não aos acomodados, né? É uma diferença, porque pode sempre acontecer uma situação na vida do outro que não seja uma boa fase, né? Por algum, sei lá, doença, acidente, azar, enfim, daí haver assim uma ajuda para você não cair de vez, eu acho válido. Mas nesse caso ali, uma pessoa sadia e, enfim, com condições, né, tanto de estudar quanto de fazer alguma coisa, e simplesmente assim, não quero. E como nós conhecemos a situação de muitos brasileiros, milhões até, que batalham para conseguir uma vida melhor, que trabalham 40 horas ou até mais semanais e depois ainda vão fazer um curso, vão estudar, né? A Elf, por exemplo, também fazia isso. Sim. Né? Isso é muito comum no Brasil. E aí a gente escuta uma coisa dessa, a gente fica assim com tanta dor também,
de ver a situação na qual a gente se encontra aqui na Alemanha, né? O próprio governo cria, na verdade, esse tipo alimenta, de pessoas. Né? Esse tipo de situação também. Pois é, gente, foi uma decepção enorme. A gente estava querendo passar isso para vocês, sempre tentando mostrar a Alemanha verdadeira, né? De todos os seus lados, né? Os bons e os não tão bons, os positivos e os não positivos. Mas o que domina normalmente aqui é o lado mais pesado, né? Porque muitos conhecem a Alemanha como um país legal, onde pessoas são honestos, trabalhadores, né? E isso está mudando drasticamente. E tudo isso na base das contribuições nossas, que com tudo isso que vem influenciando também a imigração e tudo, faz com que cada vez mais o povo que trabalha mesmo está carregando cada vez mais nas costas. E daí também acontece isso de dizer, por que eles ganham tudo, eu tenho que batalhar tanto e os outros ganham tudo, tanto o pessoal que vem de fora como também os nossos jovens. Aí a pessoa também não vou mais trabalhar mais tanto. Tem esse tipo de pessoas também. Que e assim se vai sente a decadência, né? Como a gente diz, faaz, enganado e... enganado. De forma levando mais... um pontapé, né? Digamos assim. Tem esse tipo de pessoas também, logicamente, né? Que vê que trabalhando certinho, mas num nível assim mais baixinho. Outros que não... Exato. Não só aqueles que não podem, mas muitos daqueles que simplesmente não querem. Nosso filho, por exemplo, ele paga todos os meses um imposto de quase 1.000 euros. Tá? Ele ganha um certo X, isso é descontado. E ele disse, ele estava junto e viu isso, ele disse, meu Deus, com meu dinheiro eu sustento 2 pessoas dessas, né? Eu não quero isso. O meu trabalho, né? Isso, o meu trabalho, né? Ele disse que ele também ficou super decepcionado com que forma o dinheiro, as contribuições são gastas de forma desnecessárias e criando assim uma nova geração que, bom, você já pode imaginar para onde vai a Alemanha e também muitos outros países europeus, né? É isso aí. Então, para vocês, nós, aproveitando a nossa vida, né, gatinha? Da melhor forma possível, enquanto podemos, porque as nossas contribuições para o nosso governo também estão aumentando. Quer dizer, eles estão roubando cada vez mais e a gente percebe isso e diz, não, nós agora vamos fazer o máximo possível para curtir a nossa vida com todos esses problemas. Aliás, o nosso como é que é? Sobrinho, ele também disse que ele não vê mais perspectiva, porque nós estamos à frente de uma guerra grande, porque a nossa economia vai pro pau, porque a aposentadoria não vai ser mais paga no futuro, e assim ele trouxe vários argumentos que em parte, logicamente, a gente pode até ver, mas se eles também não trabalham, mas como é que vai continuar a... Então não tem mais jeito, né? Eles tem até esperança, né? aumentam essa decadência ainda, né? Com esse jeito. Então realmente tá dramático, né? Gente, grande abraço aqui de Schleswig-Holstein. E nós estamos onde? Bem no norte da Alemanha. Nós estamos fazendo um passeio de um naviozinho aqui no Plöner See, um lago grande que tem aqui perto de Kiel, a capital de Schleswig-Holstein. Como sempre, bem informados aqui no canal do Caio, dessa vez com a presença da Efi. Toca aqui. Valeu!